futebol, funk e irreverência. Funk Bola 107. Primeira pergunta, qual foi o tamanho do teu sentimento de reencontrar um pouco mais de 1.000 torcedores nesta manhã aqui em São Januário? Olha, primeiro, bom dia a todos, né? Boa tarde. Para mim, está sendo uma alegria muito grande retornar onde eu fui criado, realmente voltar para casa. Fiquei até um pouco emocionado por ter encontrado a torcida, esse calor humano que realmente há 5 anos que eu não convivo com isso, de ver os porteiros, todo mundo que me viu crescer aqui no clube, continuam trabalhando pelo Vasco, então para mim foi uma emoção muito grande. Você pode falar também, acredito que até pela qualidade que você tem, você recebeu propostas de outros clubes, por que você escolheu o Vasco? Porque é minha casa, então não dá para comparar a minha intimidade, minha identificação com o Vasco com nenhuma outra equipe. Então, por isso que eu optei em voltar pelo Vasco e espero poder fazer o melhor possível dentro de campo, com a ajuda dos meus companheiros, procurar botar o Vasco no seu lugar. Você assina o contrato até o final do ano de 2012, né? Dá tempo de fazer história, você tem 32 anos, é cedo para falar em encerrar a carreira, você pensa em encerrar a carreira no Vasco, o que você pretende nesse teu retorno? Não, história com o Vasco eu já tenho, por isso que há esse reconhecimento, a história vencedora que eu tenho com o Vasco faz parte do Vasco, graças a Deus. Espero poder acrescentar mais coisas boas na minha história com o Vasco. Qual é a tua real motivação para voltar ao futebol brasileiro, Felipe? 1000%. Acho que a minha motivação é maior do que quando eu comecei. Voltei para casa, estou muito motivado, espero poder treinar o mais rápido possível, me preparar para poder ajudar meus companheiros a jogar futebol, fazer o que eu gosto, que eu sempre fiz, o mais rápido possível. A gente, na gíria do futebol, costuma dizer que você é um cara que sempre se garantiu, nunca precisou de estar num time forte, time que eu digo, os jogadores dentro de campo, nunca precisou estar num time forte ou estar num time já montado. E você está chegando no Vasco num momento difícil do clube. Você tem acompanhado, o que você pode falar a respeito disso? Acompanhei, quando eu cheguei de férias eu acompanhei alguns jogos. Realmente o Vasco está passando por uma situação muito ruim, mas isso faz parte do futebol. O Vasco, apesar de muitos não acreditar, eu acho que tem um bom elenco. Com a vinda do PC, eu acho que vai ser muito importante. E espero todo mundo junto, unido, vencer as partidas, procurar brigar na parte de cima da tabela. No início do ano, o Joel Santana, quando se apresentou no Botafogo, ele disse: chegou quem faltava para dar alegria no campeonato. Chegou quem faltava para dar alegria aqui no Vasco, para dar qualidade? Não, eu sou apenas mais um para poder ajudar o Vasco. O Joel, ele pode falar isso, eu vou procurar fazer o máximo. Acho que todo mundo está esperando aquele futebol que eu sempre apresentei, que todo mundo conhece. Não vou mudar minha característica, mas vou procurar ajudar o Vasco da melhor maneira possível, com muita dedicação, muito trabalho, muito empenho. Eu acredito que o Vasco vai ter dias melhores. Você sempre foi um jogador de chamar a responsabilidade para você, né? Até pela tua habilidade, pela tua técnica. O Vasco hoje, além de você, tem jogadores também com muita habilidade, Zé Roberto, Carlos Alberto. Mas, indiscutivelmente, o Felipe, até pela situação que o clube está vivendo dentro do Campeonato Brasileiro nesse início, até para a torcida, você diria que pode chamar essa responsabilidade? Não, o Felipe vai tirar o Vasco dessa situação do Campeonato Brasileiro. Eu acho que eu vou ajudar juntamente com meus companheiros. É claro que eu não jogo sozinho. Independente de eu apresentar um bom futebol ou não, eu preciso da ajuda dos meus companheiros. Então, vou procurar fazer o que todo mundo está acostumado a ver. Com muitos dribles, procurando ajudar meus companheiros, deixando ele na cara do gol, para tirar o Vasco dessa situação. Mas eu não jogo sozinho. Então, preciso da ajuda de todos, totalmente do Carlos Alberto, Zé Roberto, Felipe Coutinho, todos. Todos os jogadores são importantes, temos responsabilidade. É claro que a minha é maior do que alguns jogadores mais jovens, porque a gente vai procurar. Como eu também passei por isso, então isso é normal no futebol, mas o Vasco precisa de todos. Você vem para jogar na lateral, no meio campo, ou até em qualquer posição, mesmo que seja uma posição de goleiro, se o PC quiser te colocar. Se eu agarrar, o Vasco realmente vai ter uma situação muito difícil. Mas essa questão de posição
deixa pro PC. O PC conhece minhas características. Se precisar de jogar em qualquer posição, é importante ajudar o Vasco. Agora, você tem o Felipe Coutinho, você até já citou o Felipe Coutinho, que é um jogador de muita técnica, né? Uma técnica apurada, um jovem valor. E você, além dessa técnica, tem experiência. O que você pode acrescentar e ajudar o Felipe Coutinho nessa formação, já que talento ele tem e a gente sabe disso? É um excelente jogador, uma promessa aí que pra mim já virou realidade. É claro que às vezes quando o time está numa situação muito difícil, o jogador pode sentir a responsabilidade. Eu já fui jovem. É claro que na minha época eu tinha um time mais bem postado, com jogadores mais experientes me ajudando. Então, casualmente eu encontrei ele quando eu cheguei no Brasil, ele também estava chegando, a gente veio no mesmo voo. Tive a oportunidade de conversar com ele e falei para ele poder voltar a jogar com a gente, não sei da situação dele, espero que ele volte, porque é um jogador que tem muita qualidade e pode ajudar o Vasco bastante. Felipe, boa sorte aí no Vasco. Estava ouvindo os torcedores ali na rede social e eles estavam vendo você com a camisa 6 e imediatamente lembrando daquela geração tão vitoriosa, tudo que você fez, eles, o melhor meio-campo do Brasil, chegou e tal. Que Felipe que está chegando? É o Felipe como aquele jovem habilidoso, agora mais maduro, que pode assumir também uma posição de liderança. O que aquele torcedor pode esperar desse Felipe que está chegando? Acho que a torcida está esperando o melhor possível, né? Eu também espero poder retribuir o meu máximo. Estou voltando com muito mais experiência, mas acho que o futebol, a minha característica é a mesma quando eu comecei. A habilidade que eu tenho, graças ao futsal, então eu vou procurar botar minha habilidade, minha criatividade, minha ousadia em prol da equipe. E espero poder retribuir esse carinho da torcida com um belo futebol, para que o Vasco possa ir conquistar vitórias e títulos, porque o Vasco sempre viveu disso, de conquistas. Você falou que já tem uma história no Vasco. Agora você vai ter um papel muito importante nessa reconstrução pela qual o Vasco está passando. Você está preparado para o papel que você vai ter, assim, que você vai desempenhar nesse processo e de repente que a torcida às vezes pode estar cobrando bastante, está um pouco ferida, um pouco exigente. Você está preparado para isso? Sem dúvida. Acho que se jogar no Vasco você tem que viver com pressão, jogar em time grande. O Vasco, por isso que é importante ter jogadores experientes dentro do grupo para passar isso para os mais jovens. E a cobrança ela existe normalmente por ser um clube da grandeza do Vasco. Então, estou preparado, sei da minha responsabilidade, mas, como eu falei antes, o Vasco precisa de todos, não só eu, como Carlos Alberto, Zé Roberto, do goleiro ao roupeiro. Então, estou muito feliz porque, como eu falei antes, encontrei todo mundo aqui que me viu crescer, então para mim é uma felicidade muito grande, uma emoção, e espero poder retribuir da melhor maneira possível. Felipe, boa sorte. Obrigado. E como é que você está fisicamente, cara? Você vai precisar de tempo, tá tranquilo? Não, preciso treinar. Não tenho... Esse problema de peso não tenho. Na realidade, nas férias eu acabo perdendo um pouco. É claro, estou um mês e alguns dias sem jogar, mas vamos fazer os testes físicos aí. Acredito que eu preciso de alguns dias para poder entrar da melhor maneira possível, porque a minha responsabilidade é muito grande. Então, você entrar sem estar bem fisicamente pode prejudicar tanto a mim como a equipe. Então, vamos nos preparar aí, conversar com a comissão técnica, justamente com o Rodrigo aí. Acredito que o importante é que eu estou bastante motivado em ajudar o Vasco.